Olá, boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Eu tô para vir aqui para esse estudo desde ontem. Desde ontem eu tô para vir aqui para falar para vocês quanto a 1 Coríntios, né, do capítulo 15, que eu fiquei de vir trazer para vocês sobre a ressurreição. Mas ontem eu não consegui. Hoje eu consegui chegar até aqui. Tava cantando ainda agora, né? Cantando uns louvores aí com as cantoras. Eu gosto muito. E aí eu fico cantando com elas. Me sinto muito bem, me fortaleço na minha fé, é verdade. Eu me fortaleço. E aí hoje eu trouxe aqui para vocês, estou com minha Bíblia aqui, eu trouxe o capítulo 15, falando de 1 Coríntios, né? Tudo que Paulo estava falando, né? O apóstolo Paulo, tudo que ele vem dizendo aqui sobre a ressurreição. Então, você novo que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você também. Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga para vocês, tá? Sempre que Deus me dá a oportunidade, eu venho trazer aqui uma palavra para todos vocês. Quanto à Bíblia, né? Nada que seja fora do contexto do que está aqui, tá certo? Então, você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todos. Depois que você fizer isso, você vai ver uma mãozinha aí, ó, assim, né? Aí você, ó, clica nessa mãozinha também para mostrar para o canal que você gosta do que você ouve aqui, do que você vê, porque nada mais é aqui do que a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é que nos fortalece, né? Traz pra gente fortalecimento, aumenta a nossa fé e a gente vai seguindo, né, com Deus, né? Sempre com Deus, nunca se afaste desse Deus tão maravilhoso que tudo fez pela gente. Procure sempre estar na presença do Pai, se posicione diante dele, né? E peça a ele as coisas, tudo, plante, né? Plante a sua fé. Peça a ele tudo aquilo que você deseja, que está no seu coração, porque tudo que ele botou no coração, né, no seu coração, tem que saber se foi Deus mesmo que colocou coisas. Quando é Deus, ele sempre coloca coisas boas no nosso coração. Então, plante fé para que você possa colher milagres, tá certo? Plante a sua fé, busque em Deus, né? Leia a Bíblia, cante louvores para Ele, agradeça pelo seu dia, pela sua noite, por tudo que Ele tem feito na sua vida e tudo mais Ele fará, né? Quando nós reconhecemos esse Deus e o honramos, com certeza, mais cedo ou mais tarde, Ele há de te honrar. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que Deus há de me honrar, porque esse Deus é maravilhoso e Ele está sempre pronto a nos ajudar, tá certo? Então, você novo e nova que está aí, se inscreva, seja muito bem-vindo a essa minha sala, né? Aqui essa sala, a sala da minha casa, onde aqui tem bênçãos, aqui a gente só tem muitas bênçãos, né? Glória a Deus por Ele me fazer essa pessoa que eu sou, eu agradeço a Ele por Ele ter me dado força, né, para prosseguir até aqui, porque só eu sei quantas dificuldades, quantos momentos difíceis, quantas coisas eu já vivenciei para estar de pé. E se eu estou de pé, é porque Ele me sustenta. Esse Deus não dorme. Ele está sempre pronto a nos trazer soluções, a trazer para a gente um certo equilíbrio, né? Para que a gente venha continuar vivendo diante das nossas dificuldades, tá certo? Creia nesse Deus Todo-Poderoso, que Ele tudo pode fazer por nós, tá certo? Então vamos lá? Eu vou ler aqui alguns versículos do capítulo 15 de 1 Coríntios, falando sobre a ressurreição. Esse capítulo é bem extenso, ele vai até o versículo de número 58, então eu vou ler alguns, vou pular alguns versículos, mas você pode ler todo o capítulo. Procure ler todo o capítulo até para ter uma melhor compreensão, tá certo? Então faça isso. Seja você aí uma pessoa, ó, capaz de guardar todas as coisas boas de Deus para você poder transbordar, né? Poder levar essa palavra para alguém, compartilhar, compartilhe essa palavra com alguém no final, tá certo? Faça isso. Você será muito abençoado, porque Deus está vendo a sua boa vontade de estar sempre levando a palavra dele.
Você fazendo isso, você está sendo um evangelizador. Você está evangelizando também, tá certo? E Deus se agrada muito daqueles que levam, que transmite a palavra dele de alguma forma, tá certo? Vamos lá, então. Eu vou ler aqui, eu vou iniciar no versículo de número 1, é lógico, né? Que tem que iniciar por aqui, né? Para que haja mais compreensão. Então, aqui está escrito assim, ó. Estou aqui com a Bíblia. Depois eu venho com a explicação, tá bom? Está escrito assim, ó. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retivestes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por vossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Os 12 quem eram? Os 12 discípulos, vocês entendem, né? Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Vocês sabem da história de Paulo, né? Ele era um homem terrível e perseguia todos os cristãos. Veja bem, o versículo 10 fala assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Vamos pular aqui para o versículo de número 18. Desce os seus olhinhos lá para o versículo de número 18, que diz assim: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Pula lá para o versículo de número 27, que diz assim, ó: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, é esta que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estivessem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vira sua folhinha, vai lá para o versículo de número 37, que diz assim, ó: E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Versículo de número 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Versículo de número 48. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Versículo de número 51. Eis aqui vos digo em um mistério:
Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo de número 56. Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Muito bem, vamos agora entender o que Paulo quis dizer nessa escrita dele para a gente. Eu estou aqui com o meu caderno, onde eu faço um pequeno esboço, né, do que eu li. Eu já fiz esse esboço e eu vim trazer para vocês. Eu escrevo por quê? Porque minha cabeça não é um computador, não é mesmo? Mesmo porque eu preciso ativar meus neurônios. Assim você deve fazer também. Tudo que você lê, procure depois escrever, né? Que isso ajuda bastante a gente. Eu penso que ajuda. Hoje em dia a gente tem a internet, né? Que tudo que você quer, você nem fica com preguiça de ler, quer uma resposta, uma coisa, vai lá e aperta lá e escreve lá, aparece logo a resposta para você. Mas o bom é quando a gente lê, né? A gente lê e depois vai tentar interpretar o que você leu, né? Tentar entender, mas dentro do contexto, tá certo? Não pode sair do contexto. Eu vou ler aqui o que está escrito na Bíblia quanto aos alguns versículos, depois também vou falando quanto ao que eu escrevi, tá bom? Então prestem atenção, fiquem atentos para que a gente possa prosseguir aqui na fé, né? Que a nossa fé venha crescer quanto o que Paulo quer passar para a gente, né? Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele está procurando mostrar para a gente que nós precisamos ficar firme na fé, se posicionar, não se deixar levar por coisas coisas do mundo, vamos dizer assim, né? Não que você não viva as coisas boas que tem no mundo. Deus nos colocou nesse mundo para a gente viver o melhor dessa terra, mas a gente viver o melhor dessa terra dentro do respeito, dentro da harmonia, dentro do amor, né? Sendo sempre solidários, amigos um dos outros, procurando sempre ajudar um ao outro, tá certo? Então vamos entender aqui o que nós sabemos. Nós sabemos que Jesus, ele pode ter sido até um carpinteiro, como a própria aqui, se você ler tudo, você vai ver que fala, né? Então, Jesus pode ter sido um carpinteiro, mestre dos mestres. Ele é mestre dos mestres, né? Jesus ele é um profeta, né? O Jesus, ele na verdade é Deus, né? Deus é Deus e não se tem como dizer que não é. Por quê? Porque Jesus, ele ressuscitou e ele assim, a coisa não poderia ser diferente, assim, ele como carpinteiro, né? Então, como que ele como ser humano normal, né? Todo mundo ficou admirado naquela época, como que houve aquela ressurreição, né? Então, é inexplicável essa ressurreição de Cristo, que é algo realmente muito divino, devido a ele ter ressuscitado, né? Então, Jesus, ele tinha que ser Deus, né? Não tem como falar que não era Deus, né? Que não é Deus, não é Deus, né? Ele ressuscitou. Então, tudo que ele ensinou, tudo que é dito da palavra dele é verdade. Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? Nós sabemos, aprendemos que ele é o caminho, né? Desde pequenininho a gente começa a conhecer de Jesus, né? Só quando a gente vai amadurecendo mais, que a gente vai se aprofundando mais e tendo mais entendimento de quem é essa divindade, né? Esse ser celestial que a gente fica naquela, meu Deus, né? A gente não tem explicação. Então, Paulo, ele vem aqui nos ensinar que nós precisamos confiar no Criador. Precisamos confiar no Criador e buscar cada vez mais, buscar em Deus para quê? Para que a gente venha
obter a nossa salvação. Nós vamos buscar, nós estamos buscando em Deus, nós vamos sempre buscar a nossa salvação. Devemos lutar com toda a nossa força, com toda a nossa força, com toda a força que Deus nos dá. Nós devemos lutar e guardar a fé, guardar a nossa fé. Você entende? Guardar a fé é importante na nossa caminhada. Nós temos que guardar a fé. Imagina, Deus morreu, aconteceu toda aquela história que todos sabemos, né? Sofreu muito, passou por muitas coisas, deu muitos ensinamentos, levou a palavra dele para muitos, com muitos ensinamentos, como até hoje, né? Somos ensinados através da palavra do Senhor, que está aqui, né? Está aqui. A palavra dele está aqui, na Bíblia. Então, a Bíblia é um livro muito sagrado. Então, a palavra dele nos traz. Desde aquela época, muitas pessoas viram, né, a ressurreição de Cristo. Não tem como dizer que não foi verdade. Você entende? Então, muitas pessoas viram a ressurreição. Os apóstolos, os membros da igreja da época, da igreja de Coríntios, né, da época que era uma igreja primitiva da época, né? Então, e muitas pessoas viram umas 400, 500 pessoas, né? A história conta que foram 500 pessoas que tá escrito, não sou eu que estou falando não, tá? Aqui que diz, diz assim, no versículo 4, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, os 12 discípulos, né? Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Então, eu falei certo, 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Imagina, ali na história ele contando o que aconteceu em Coríntios. Isso é Paulo contando. Então, Jesus, ele morreu por nossos pecados, né? Jesus morreu por nossos pecados para nos trazer vida, né? Para que a gente pudesse continuar vivendo. Aquele povo, né, da época até os dias de hoje. Então, toda a humanidade, Jesus morreu por toda a humanidade, né? Ele carregou os nossos pecados, né? Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Você crê que Jesus ressuscitou? Eu creio que ele vive. Eu creio firmemente que ele vive e que faz ainda muitos milagres. Ele já fez muitas coisas na minha vida e tenho certeza que fará nas suas e continuará fazendo nas nossas vidas, né? Deus já fez coisas assim que na minha vida que eu não poderia imaginar que ele faria. Você entende? Então eu creio muito nesse Deus. E a ressurreição de Jesus, ele é importante para as nossas vidas, né? É importante para as nossas vidas porque, na verdade, é importante para toda a humanidade. Para toda a humanidade, eu creio que é para toda a humanidade, para todas as pessoas desse mundo todo, né? Eu creio que é. Então, Jesus Cristo, ele não ressuscitou assim à toa. Jesus Cristo ressuscitou para valer a verdade e para valer a nossa fé. Você entende? Jesus Cristo, ele ressuscitou para valer a nossa fé, porque senão de que adiantaria a ressurreição de Cristo? Essa ressurreição de Cristo é que faz com que a gente, de tudo quanto aconteceu na época, é que faz a gente crer que ele existe. Você entende? É que faz a gente crer que ele existe. Então, para mim, Cristo existe, é vivo e está muito presente na minha vida e creio que na sua também. Então, nós devemos se posicionar, né, sempre estando na presença do Pai, porque o mal, ele não tem poder sobre nossas vidas, né? Ele pode até tentar
fazer coisas, a gente sofrer ali alguma coisinha, mas Deus, ele vem, porque às vezes Deus permite até para te educar, para te ensinar, para te disciplinar. Então Deus permite acontecer coisas para gente, que a gente venha aprender e conhecer, buscar nele. Porque quando nós sofremos, a maioria das pessoas é assim, que só busca em Deus quando está sofrendo alguma coisa. Enquanto está tudo muito bom, a pessoa não lembra nem de agradecer pelo um grão de feijão. Verdade. A pessoa não lembra de agradecer pelo ar que respira, pela vestimenta, pelo salário, pelos filhos, né, que tem. Alguns têm filhos, né? Tem pessoas que não lembram de agradecer em nada a Deus. Mas de que valeria essa ressurreição dele se não fosse para aumentar a nossa fé? Você entende o que eu falo? Então, eu creio que Jesus é vivo até hoje e que o mal não predomina sobre nossas vidas. Porque a última palavra não é do mal. Não, a última palavra não é do mal. A última palavra vai ser sempre de Deus. É Ele que determina. Ele que determina sempre, vai determinar sempre o que deve fazer, o que não deve, o que é bom, o que não é para cada um de nós. Então, Jesus, ele venceu, né, o mundo, como ele mesmo disse, eu venci o mundo, né? Ele venceu o mundo para a verdade da vida. Você entende? Para a verdade de nossas vidas que até hoje passamos. Então, assim, eu penso assim, que você não pode se deixar levar pelo desânimo, não pode se deixar levar por medo. Não temas, não tenha medo. Né? Na Bíblia vem escrito muitas vezes, não temas, não temas. Então, nós precisamos crer, acreditar que Deus é Deus, que não existe outro além dele, capaz de sustentar as nossas vidas, né? Capaz de nos colocar de pé. Eu creio nisso, eu creio muito nisso. Por isso eu não tenho medo. Eu não tenho medo, eu não desanimo. Eu posso até passar algumas coisinhas, mas quando eu tenho a certeza que Cristo vive em mim, né? Deus não dorme, né? Ele não dorme, ele está sempre presente, cuidando da gente. Está sempre derrotando o inimigo. Você entende o que eu falo? Cristo, ele derrota o inimigo. Então, eu vou ler para você aqui o que está escrito aqui na explicação da Bíblia, porque eu já segui ali, né, as coisas ali do meu caderno ali, as coisinhas mais ou menos que eu escrevi. Espero que você tenha entendido o que eu estou falando, mas eu quero ler aqui para você o que diz aqui na explicação da Bíblia, no versículo 5 e 7, que vem falando assim, ó, do versículo 5 até o versículo 7, vem falando, né, sobre o sepultamento, sobre a ressurreição, e vem falando que Deus vive. Então, diz assim, ó, naquela época, muitas pessoas testemunharam a ressurreição do Senhor Jesus, como os apóstolos e os membros da igreja primitiva. Foi o que eu falei, não é mesmo? E de uma só vez, mais de 500 pessoas ao mesmo tempo viram a Jesus, né? E aí diz aqui assim, ó, várias ainda eram vivas na época em que Paulo escreveu a carta aos Coríntios, e podiam confirmar pessoalmente que contemplaram o Filho de Deus ressuscitado antes de ascender aos céus, ou seja, antes de subir aos céus, tá certo? Então, aí diz aqui mais, ó, a fé no Salvador não está apoiada em teorias ou em fantasias, mas em acontecimentos reais. Sua morte e a sua ressurreição são verdades incontestáveis do Evangelho, né? Não se pode contestar a morte e a ressurreição de Cristo, tá certo? E diz mais, o Senhor Jesus Cristo está vivo, olha só, e hoje aqueles que vivem a fé na sua palavra se tornam seus testemunhos neste mundo. É verdade, não é mesmo? Aqueles que vivem a fé se tornam testemunhos de Cristo, nosso Senhor, que Deus está sempre fazendo milagre. Se você quer ter milagre, plante a sua fé.
Plante fé para que você possa colher milagres, tá certo? Ainda diz aqui mais, no versículo de número 19, fala assim, somos os mais miseráveis, né? Lá no versículo 19 fala, se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Entenda que aqui ele estava querendo falar sobre a fé. O Paulo explicando, né? Se a fé que uma pessoa diz ter se limita a receber os favores de Deus neste mundo, desprezando assim a sua maior recompensa, que é a vida eterna, ela é mais miserável de todas as pessoas. Você entende? Isso aqui é muito firme, não é mesmo? Muito claro aqui. Então, aí diz assim, ó, é visto que Deus deseja cumprir suas promessas na vida daqueles que crê, né? O que eu disse aqui? Plante fé para colher milagres. Se você crê, você vai colher, né? Deus vai cumprir com as promessas que Ele te prometeu, que colocou no seu coração. Eu creio muito nisso, que Deus ainda vai cumprir todas aquelas coisas que Ele colocou aqui nesse coraçãozinho aqui, né? Temente a Ele. Então você também creia, busque na palavra, tenha fé, ore, agradeça, né? Leia a Bíblia, cante louvores para o Senhor, dobre o seu joelho, ore ao Senhor, agradeça a Ele pelo pão de cada dia, né? Por tudo na sua vida, pela sua casa que você mora, te cobre do sereno da chuva, né? Do sereno mesmo, né? Que eu falei, do sereno da chuva. Então agradeça a Deus, né? Por isso, agradeça a Deus por tudo, tudo, tudo. Não tem nada que nós não possamos agradecer a Deus. Tudo que temos, tudo que somos, né? Glórias ao Senhor, graças a Ele. Ele deve ser honrado em todo o tempo. E ainda diz mais aqui, eu já virei minha folhinha, na explicação aqui, diz também sobre, as más conversações. Então, quem em sã consciência colocaria em seu colo uma víbora e a acariciaria? Aqui está escrito, quem em santa consciência colocaria em seu colo uma víbora e a acariciaria? Aí tem como resposta aqui, nenhuma pessoa sensata faz isso, mas com relação à fé, muitos cristãos ignoram o perigo de ter estreitas amizades com pessoas perversas e corrompidas na moral e espiritualmente. Aí diz mais, afinal, é impossível conviver com alguém e não ser influenciado de alguma forma por ele. Se do justo aprendemos a justiça dos ímpios, o que poderemos esperar? Isso aqui é muito certo, né, gente? Se você convive com pessoas que não são pessoas do seu ambiente, né, pessoas de boa, vamos falar de boa índole, né? Se você começar a conviver no meio de pessoas que não são igual a você, você vai se tornar um delas. Você acaba sendo influenciado e acaba se tornando um delas. Minha mãe dizia sempre uma frase que eu creio e é verdade. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Você entende? Então, você tem que saber escolher as suas amizades, saber com quem você anda, né? Que tipo de pessoa que está no seu caminho, né? As suas amizades, é preciso prestar bem atenção nisso, porque tem pessoas que são pessoas que não vale a pena a gente estar próximo, então é melhor você ficar no seu cantinho, cada um na sua, né? Cada um na sua, apesar que entre o trigo há o joio. E aí é você que tem que saber como se conduzir dentro daquele ambiente, tá certo? E procurar fazer o que é correto. Então, aqui ainda diz mais sobre a imagem celestial. Aqui fala assim, que a herança de Adão aos seus descendentes, que são aqueles que carregam a sua natureza carnal, é a imagem terrena. Já a herança dos que se
unem ao Senhor Jesus, mediante ao novo nascimento. Ao novo nascimento é a imagem celestial, né? Por isso que diz que nós somos imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então, Jesus, ele é Senhor sobre todos os senhores. Ele é o nosso companheiro e ele está sempre conosco, né? Ele está sempre conosco rumo à nossa vitória. A nossa vitória é estar sempre em Cristo. A nossa vitória está em ter uma boa saúde. A nossa vitória está em a gente ter consciência de buscá-lo. A nossa vitória está em a gente agradecer pelo muito que ele faz pela gente, pela nossa comida, por tudo, né? Pelo nosso pão de cada dia, pela nossa vestimenta, pelo nosso salário, pelas nossas amizades, pelo nosso papai, pela nossa mamãe, né? Pelos nossos irmãos, né? Então, nós temos que agradecer a Deus em tudo, porque Ele vai sempre nos conduzindo rumo à nossa vitória. E a nossa vitória está em Jesus Cristo, tá certo? Está em Cristo nosso Senhor. Preste atenção sempre nisso. Preste atenção, busca pensar mais no que nós seremos, né? Porque quando estamos com Cristo, nós somos transformados. Deus nos transforma. De alguma forma, Ele faz coisas acontecerem que vai transformando o nosso ser. Então, leve a palavra do Senhor para alguém, né? Ensina um amigo, né? Fala, poxa, convida para ir na igreja, ouvir a palavra, né? Convida uma pessoa para, vamos na igreja comigo? Poxa, eu queria tanto ir na igreja, não queria ir sozinho, você não quer ir comigo? Né? Sei lá, fala de alguma forma bem gostosa, né? Que a pessoa vai, poxa, que legal, o colega tá me chamando, vou na igreja sim, eu vou. Que dia que você vai? Ah, vou dia tal. E aí vocês combinam e vão. Leva a pessoa para o reino dos céus, para Deus. Busca estar na graça com o Senhor Jesus Cristo, tá certo? Só Ele pode nos dar vitória. Só o nosso Deus, esse Deus todo-poderoso que nós conhecemos, pode nos dar a vitória, tá certo, gente? Faça isso, busque no Senhor, que Deus vai se alegrar muito de você, sabe? Deus vai se alegrar muito de você. E a palavra dele diz que bem-aventurados são aqueles que o buscam. Bem-aventurados quer dizer, são felizes, né? Porque estão na presença do Pai, tá certo? Eu vou encerrar por aqui. Amanhã eu volto com vocês com outro assunto, amanhã ou depois da manhã, né? Quando o Senhor Jesus me der essa oportunidade, eu vou falar sobre o capítulo de número 16. Vou falar sobre a coleta para todos os crentes, na época lá em Jerusalém, mas também para nós, tá certo? Para nós que somos tementes, nós que amamos a esse Deus, que queremos estar na presença dele em todo o tempo. Seja você uma pessoa que ama esse Deus, que honra esse Deus, porque você honrando ele, Deus vai te honrar. Acredite, creia que ele vai te honrar, tá certo? Então, olha, uma boa tarde para vocês. Vamos iniciar, que vamos orar daqui a pouco, né? 6 horas da tarde. Que Deus abençoe grandemente e até daqui a pouco, se Deus quiser. Tchau!